Olá pessoal, tudo bom? Vamos aqui dar início, né? Continuando aqui no nosso curso de matemática. Hoje eu quero falar com vocês sobre polinômios, beleza? Vamos fazer o que, irmão? Vamos verificar que é um polinômio, ver quais são, né? Introdução, quais são as nomenclaturas, né? Identificar um polinômio, verificar qual o grau daquele polinômio, beleza? Qual a raiz do polinômio, perfeito? Depois iremos ver as operações, né? As principais operações: soma, subtração, multiplicação e divisão. Beleza? Então a gente vai começar entendendo o que é um polinômio. Vamos lá? Então olha só. Polinômios. Então a ideia é a seguinte. Polinômios, certo? Primeiramente, vamos verificar, né? Vamos falar sobre a estrutura, a forma desse polinômio. Então, vou colocar aqui introdução. Beleza? E entendermos o que é um polinômio. Por exemplo, P de x é igual, né, a n, x elevado a n. Eu estou escrevendo os termos do polinômio. Daqui a pouco vamos entender perfeitamente cada detalhe, cada nome, cada, né, simbologia e assim por diante. Então eu vou ter aqui a n menos 1 vezes menos 1 mais, continuando, né? Pode ser mais, pode ser menos, tá ok? Focando mais porque é a forma geral. Aí, digamos, A2 vezes x elevado a 2 mais 1 vezes x elevado a 1 mais a 0. Beleza? Em que, vou colocar a vírgula aqui, em que n pertence aos números naturais. Beleza? Então nós temos aí a forma, né, de um polinômio. Então nós temos, ó, p de x, que é igual, né? Coloquei aqui, ó, grau n, beleza? O grau n. Depois vem diminuindo n menos 1, vem diminuindo até chegar a grau 2, grau 1 e até mesmo grau 0, beleza? Porque na verdade esse A0 aí, esse A0 é quem, Josmar, na verdade? Esse A0 é como se eu fizesse o seguinte, ó. É A0 vezes x elevado a 0. Porque x elevado a 0, qualquer número elevado a 0, nós sabemos o quê? Que é igual a 1. Então, 1 aqui, né? Então, fica o próprio a 0. Beleza? Por exemplo, a n menos 1, a2, a1 e a 0. São o quê? São os nossos coeficientes. Nós temos aqui os nossos coeficientes de um polinômio. Quais são os nossos coeficientes desse polinômio? Digamos, an menos 1, a2, a1 e a 0. São os nossos coeficientes. Beleza? Josmar, quem são os nossos termos? Então, o primeiro passo é nós entendermos, né, quais são os detalhes, entender o que é um termo, o que é um coeficiente, o que é a variável, o que é o termo independente, tá? De um polinômio. Então, de forma genérica, eu fiz dessa maneira, mas daqui a pouco eu vou colocar um exemplo, aí fica mais fácil com os números, com as letrinhas, tá ok? Então, olha só, quem são os coeficientes? an, tá aqui, ó, an menos 1, a2, a1 e a 0. Coeficientes são o quê? São números, né? Perfeito? São nossos números. Então, olha só. Então, nós temos aí os coeficientes. Temos também quem? Podemos ter os nossos termos, né? Quem são os termos? Ah, os termos é o seguinte, ó. Primeiro termo, segundo termo, e aí vai por diante, né? Ó, os termos do polinômio, beleza? Então, quem são os termos? A n que multiplica x elevado a n é o primeiro termo. A n menos 1 que multiplica x elevado a n menos 1. Depois, a2 mais a2 vezes, né? Borrachinha. A2 que multiplica x elevado a 2.
Depois, nós temos A1, x elevado a 1 e o próprio a 0. Beleza? Então, nós temos nossos termos, né? Então, nós temos os coeficientes, temos também os termos. É importante também falar o quê? Sobre o termo independente. O que seria um termo independente? O termo independente. O termo independente, na verdade, o nome já fala, ó, termo independente. Independente por quê? Porque ele não vai depender de quem? Do x, beleza? Da nossa variável. Você percebe que no começo eu coloquei o que lá, ó? P de x, não foi, ó? P de x. Por quê? Porque esse polinômio, ele vai depender de quem? Dessa variável. De acordo com o valor da variável, né? O nome já fala, variável fica variando. Então, ou seja, de acordo com o valor dessa variável, nós temos um valor, né, numérico para esse polinômio. Beleza? Mas existe um termo que ele não depende desse x, que ele é independente. Ou seja, quem vai ser esse termo? É o nosso A0. Beleza? É o nosso A0. Ou seja, não depende da variável x. Beleza? E, eu já até falei, nós temos a nossa variável. Que é a nossa variável, nesse caso ali, o próprio x. Beleza? Perfeito. Então, Josmar, nós temos o que aí? Um polinômio. Qual aqui é um exemplo para você perceber? Ó? Qual aqui é um exemplo de um polinômio? Um exemplo de um polinômio. Digamos, p de x é igual a 3x à quarta mais 2x à quinta menos x. Não, vem diminuindo, né? Quarta, terceira, bonitinha, menos x ao quadrado, menos x, mais 1. Pronto. Aí é um polinômio, certo? E daqui a pouco vamos verificar qual o grau do polinômio. Então, nós temos o que nesse polinômio aí, ó? Um exemplo. Nós temos o que? Nós temos os termos, ó. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo e quinto termo, beleza? Então, nós temos esses termos aí. Nós temos o que? Nós temos os coeficientes. Quem serão aí, quem são, né, os nossos coeficientes, beleza? Então, nós temos aqui, ó, os termos de um polinômio, poli, vários, nômio são os monômios, não é isso? Então, são vários monômios, são vários, são polinômios. Então, são vários termos, na verdade. Então, nós temos aqui, ó, 3x à quarta mais 2x à terceira, menos x ao quadrado, menos x mais 1. Então, lá, os coeficientes. 3, 2, o 1 menos 1 que está aqui, ó, o sinal pertence ao número. De novo, outro menos 1 e o 1. Beleza? Então, nós temos aí os nossos coeficientes. Temos os termos, já falei, ó, são nossos termos. Temos o que mais? O termo independente, que vai ser quem? Esse aqui, ó, que ele não depende de x, você percebe que, que o x não multiplica ele, ou ele não multiplica o x. Então é chamado termo independente, beleza? E temos o que também? A nossa variável. Quem é a variável? Vai ser o nosso x. Então esse polinômio, ele depende de quem? Do valor de x. Para obter o quê? O seu valor numérico. Beleza? Então nós entendemos, né, como se constrói um polinômio, onde nós temos os nossos coeficientes, onde nós temos os nossos termos, temos o termo independente e temos também o que? A variável desse polinômio. Agora é importante saber o que também, Ismar? O grau do polinômio. Então vamos lá. Grau. O grau do polinômio. Não é isso? Como é que eu vou saber o grau do polinômio? Exemplo.
colocar um P de x aqui, um R de x e um S de x. Por exemplo, temos aqui 2x ao quadrado menos 5x menos 3. Temos aqui 6x à quinta menos 8. Temos aqui um 6. Olha só. Grau do polinômio. Então, esse é o grau GR, né, do polinômio P, digamos. Beleza? Então, nós temos o grau do polinômio. Bem, Josmar, esse primeiro exemplo aí, P de x é igual a 2x ao quadrado menos 5x menos 3, né? Qual seria aí o grau do polinômio P? Letra A, B e C. Qual seria aí também o grau do polinômio R? E qual seria o grau também do polinômio S? Beleza? Então, bem, quando eu falo o grau do polinômio, você vai pegar aquele termo. Nós temos quantos termos aqui, Josmar? Nós temos o primeiro termo, o segundo e o terceiro termo. Nós temos 3 termos. Então, você vai pegar aquele termo que possui, né, o maior expoente possível em sua variável. Beleza? Então, por exemplo, ó, nós temos aqui na letra A 2x ao quadrado menos 5x menos 3. Não é isso? Como é que seria isso aqui na verdade? Ó? X aqui elevado ao quadrado. Esse 5x aqui a gente tem expoente 1, que não aparece. E esse menos 3, na verdade, é como se eu pegasse o quê? Vezes x elevado a 0. Não é isso? Você percebe que vem decrescendo esses expoentes. Então, olha só. Nós temos 2, 1 e 0. Né? 2, 1 e 0. Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar aquele termo que possui a variável com maior expoente. Então, quem vai ser, Josmar? Vai ser esse primeiro termo aqui, ó. Então, ó, 2x ao quadrado. Aí você vai olhar para onde? Para o expoente. Esse expoente, quanto é que é o expoente? 2. Então, se o expoente é 2, o grau desse polinômio é quanto? Ele é do segundo grau. Belezinha? Segundo grau. Perfeito. Mesma coisa agora. Olha só, Josmar. Exemplo B. Nós temos o que aí? 6x à quinta menos 8. Mesma coisa. Esse menos 8 aí, na verdade, é como se fosse o quê? É como se fosse, eu tivesse o quê? X elevado a 0. Então, na verdade, eu tenho o quê? Se você fosse representar, eu posso pensar o seguinte, ó. 6x à quinta mais 0x à quarta mais 0x, 0 vezes x à terceira, mais 0 vezes x à segunda, mais 0 vezes x, menos 8. X a 1 aqui, vezes x elevado a 0. Na verdade, nós temos o quê? Aí nós montamos todos os termos, né? Todos os termos. Primeiro termo, elevado à quinta, elevado à quarta, a terceira, a segunda, a primeira elevado a 0. Só que isso aqui, ó, na verdade eles não existem. Por quê? Porque 0 vezes alguém vai dar sempre 0. Mas nós podemos representar dessa forma. Então nós temos quem? 6x à quinta menos 8x vezes menos 8 vezes x elevado a 0. Que na verdade é quem? É o menos 8. E aqui eu tenho 6x à quinta. Então é 6x elevado à quinta menos 8. Mas, Osmar, qual é? Esses outros termos não existem, não é verdade? Só foi para representar. Então, qual vai ser o grau desse meu polinômio? Aí você vai lá no termo que possui o maior expoente na sua variável, ó. Né? Então, qual é o grau desse polinômio? Ele tem grau 5. Então, o grau dele do quinto grau.
Beleza? Ótimo. Mesma coisa aqui, ó, na letra C. Qual vai ser o grau desse, né, polinômio? Na verdade, só tem um termo, né? E o termo independente. Esse 6 aqui é como se eu fizesse o quê, Josmar? 6 vezes x elevado a 0. Porque o x elevado a 0, ele é quem? Ele é o próprio 1, né? E 6 vezes 1 dá 6. Então, o grau desse aqui vai ser de grau 0. Beleza? Vai ser de grau 0. Ótimo. Então, Josmar, para eu identificar o grau do polinômio, eu vou pegar aquele termo, não é isso? Vou pegar o termo que possui a sua variável com o maior expoente, e esse expoente será o grau do polinômio. Beleza? Então, nós vimos aí o que já? Vimos referente à introdução aqui. Como é que se representa um polinômio? Quais são os coeficientes? O que é um coeficiente? O que são os termos do polinômio? O que é um termo independente e a sua variável? Beleza? Agora é importante saber o que também, que nós já vimos, o grau do polinômio. Beleza? O grau do polinômio. Bem, agora iremos falar sobre o valor numérico. Josmar, eu quero saber o valor numérico de um polinômio. Vamos lá. Valor numérico de um polinômio. Beleza? Então, olha só. Nós temos um polinômio qualquer. Beleza? E eu quero saber o seu valor numérico. Bem, nós temos aqui, por exemplo, né, ó, P de x. Só para representar a n vezes x elevado a n. Forma geral, né? Os expoentes vêm diminuindo. A1 x elevado a 1 vezes mais a 0. Beleza. Então, olha só. Nós temos aí o polinômio. Beleza? Agora, digamos o seguinte. Nós queremos o valor numérico desse polinômio. Então, se a gente quer o valor numérico desse polinômio, nós temos que fazer o quê? Nós temos que atribuir um valor para quem? Para x. Né? Nós vamos atribuir um valor para esse x. Então, eu quero o valor numérico. Então, nós sabemos que esse AN menos 1, esse A1 e esse A0, eles são o quê? São coeficientes. Se eles são coeficientes, eles já são o quê? Já são números. Beleza? Então, esse AN vai ser um número. Esse AN menos 1 vai ser outro número que é outro coeficiente. Vai ser outro coeficiente, A1. E o A0 vai ser um outro coeficiente. Então, já tem esses números. Então, o que eu tenho de variável aí? Eu tenho o x, né? O x vai ser a nossa variável. Então, esse x aqui, ó, eu não vou ter ele ainda, né? Ele vai ser minha variável. Então, o que acontece? Eu já tenho os coeficientes, que são números, e eu quero o valor numérico. Quando eu faço que eu quero o valor numérico, é porque, ou seja, esse meu polinômio, eu tenho que atribuir a ele o quê? Um número. Beleza? Atribuir um número. Então, se eu falo que eu quero o valor numérico dele, é porque ele vai valer o quê? Um número qualquer. Então, nós já tendo, né, a n menos 1, a1 e a0 como coeficientes, que são números, então eu vou ter que atribuir o quê? O valor a x. Beleza? Eu vou atribuir um valor a x. Então, por exemplo, aqui, ó, vou fazer um exemplo aqui. Vou colocar aqui um valor. Só colocar assim para melhorar. Esse x aqui, vamos fazer o quê? Atribuir um valor à variável. Então, atribuir um valor à variável. Beleza? Exemplo. Se eu falar assim para você, ó.
P de x é igual 2x à terceira menos 2x ao quadrado menos 6x menos 8. Beleza? Então, digamos que nós tenhamos esse valor aí, certo? Esse polinômio. Aí eu falo assim, Josmar, digamos que a nossa variável seja igual a 2. Pronto. A variável x igual a 2. Então, eu vou encontrar um valor numérico para esse polinômio, onde a minha variável x é igual a 2. Então, ele vai só substituir. Então, eu vou ter, ó, P de quem? P de 2. P de 2, que é igual 2 vezes, aí vamos substituir, né? X, 2, a terceira menos 2 vezes, x valendo 2 de novo ainda, né? Mesmo valor, não pode estar mudando. 2 ao quadrado menos 6 vezes 2 menos 8. Então, o que nós fizemos aí? Nós estamos calculando o valor numérico para esse polinômio em que a nossa variável agora, x é igual a 2. Beleza? Então, valor numérico. Vamos lá então agora. P de 2 é igual 2 vezes, primeiro eu faço a potenciação, não é isso? 2 à terceira dá quanto? Dá 8. Menos 2 vezes 2 ao quadrado dá 4. Menos 6 vezes 2, 12, menos 8. Vamos lá. P de 2, não é isso? P de 2 igual 2 vezes 8, 16, menos 8, 2 vezes 4, 8, menos 12, menos 8. Belezinha? P de 2 é igual 16 menos, né? 16 menos. Aí nós temos aí menos 8, menos 12 e menos 8, de novo. Então, se nós temos três números, né, com o mesmo sinal, o que a gente faz aí? A gente conserva, né? A gente conserva o sinal e soma os números. 8 com 12, 20 menos 28. Então, teremos o quê? 16 menos 28, que vai dar o que na verdade? Menos 12. Beleza? Então, a gente tem o que aí? Que P de 2, né? P de 2 é igual a menos 12. Beleza? Então, Josimar, o que nós fizemos? Nós calculamos o valor numérico, né? O valor numérico, né? Para esse polinômio, perfeito? Onde nós temos valendo menos 12. Perfeito. Vamos verificar aqui mais um exemplo. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos pegar um polinômio aqui qualquer de novo. Por exemplo, P de x, que é igual a 3x ao cubo, menos 2x ao quadrado, menos 4x, menos 8. Aí eu vou fazer o seguinte. Vamos calcular o valor numérico seguinte. Vamos calcular o P de 1, né? Vamos calcular o P de 0. Calcular o P de 2. Beleza? P de 1, P de 0 e P de 2. Que eu já vou aproveitar e falar sobre o quê? A raiz do polinômio. Daqui a pouquinho. Vamos lá então. Josmar, então eu vou calcular quem? P de 1. Então, P de 1, que é igual, não é isso? No lugar do x vai ser quem? 1. Então, a nossa variável aqui, na verdade, agora, o nosso x é 1. Então, vamos lá. 3 vezes 1 ao cubo. 1 ao cubo, só substituir. Menos 2 vezes 1
ao quadrado menos 4 vezes 1 menos 8. Beleza? Menos 8. Então vamos lá. P de 1 é igual. 3 que multiplica 1 ao cubo, próprio 1, menos 2 vezes 1 ao quadrado é 1, menos 4, menos 8. P de 1 vai ser quem? 3 vezes 1, 3, menos 2, menos 4, menos 8. Então, nós temos o seguinte. Nós temos menos 14, não é isso? Que vai ser menos 14 com 3, vai dar o quê? Menos 11. Então, nós temos aí que o P de 1, nesse caso, é igual a menos 11. Então, nós calculamos o quê? O valor numérico, né, para esse polinômio. Quando a nossa variável é 1, esse polinômio vale menos 11. P de 0. P de 0. Vamos lá. Mesma coisa. P de 0 é igual. A nossa variável vale quanto? A nossa variável vale 0. Então, se vale 0, vamos lá. 3 vezes 0 ao cubo, menos 2 vezes 0 ao quadrado, menos 4 vezes 0, menos 8. Beleza? Então, a gente percebe o seguinte aqui, ó. 3 elevado a 0, 0 elevado a 3 dá 0, vezes 3. Aqui vai dar 0. Aqui vai dar 0, não é isso? Também, esses termos vão ser 0, porque 0 vezes alguém dá 0, beleza? Sobrou o que, Josmar? Sobrou menos 8. Então, eu posso falar o seguinte, que P de 0 é igual a menos 8, beleza? P de 0 igual a menos 8. E também agora P de 2. Bem, P de 2, variável é 2, só substituir também. 3 vezes 2 ao cubo, menos 2 vezes 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2, menos 8. Então, P de 2 vai ser quanto? Vamos lá. 2 ao cubo, né? Dá 8. 8 vezes 3, 24, menos 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8, menos 8, menos 8. Então, eu percebo que menos 8, menos 8, menos 8, menos 24. Então, P de 2 é igual a quem? 24 menos 24, que dá 0. Opa! Coisa importante. P de 2 deu 0, não é isso? P de 2 deu 0. Então, aqui eu vou chamar a atenção para um detalhe, né? Um detalhe. Nós encontramos, né, sendo 0. Então, quando nós colocamos a variável sendo igual a 2, nós encontramos que esse polinômio ele fica sendo o quê? Igual a 0. Quando isso acontece, o que a gente está fazendo? Nós acabamos de encontrar o quê? A raiz do polinômio, né? Então, é importante falar agora, né, sobre a raiz do polinômio. Então, aqui, ó, por exemplo, raiz do polinômio. Beleza? Que vem ser a raiz do polinômio. O que é a raiz do polinômio? Daqui a pouquinho, no próximo bloco, né, a gente continua falando sobre o que é a raiz do polinômio. Você percebeu que quando nós colocamos lá P de 2, quando a variável foi igual a 2, o valor numérico daquele polinômio foi 0. E quando isso acontece, aí começa um novo conceito. Daqui a pouco a gente continua sobre polinômios.